Sim, claro que sim. Eu sei que vocês se lembram muito bem e vocês poderiam pregar agora se fosse preciso. A diferença da antiga e da nova aliança. A antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra. A nova aliança foi escrita nos corações humanos. A antiga aliança, a que era baseada na lei que Deus deu a Moisés, né? Aqueles que estavam debaixo dessa lei, ela trouxe o quê? Morte. Porque ninguém conseguiu cumpri-la. Todos falharam. Todos falharam. E essa antiga aliança trouxe morte. A consequência foi morte. A nova aliança, totalmente diferente da antiga, cuja base é a graça, por meio da fé em Cristo. Essa nova aliança, ela nos trouxe morte? Não. Essa nos trouxe vida. Então, diferente da antiga aliança, a nova aliança trouxe vida no lugar de morte. Então, nós vamos falar agora do versículo de 7 a 18, segundo o que nós acabamos de ler, sobre a glória dessa nova aliança. Então nós comentamos um pouquinho sobre essa nova aliança, mas hoje nós vamos mergulhar a fundo nela e vamos contemplar a glória dessa nova aliança. Amém? Preparados? O tema da mensagem de hoje, uma glória crescente e transformadora. Então quando nós estudarmos a glória da nova aliança, eu quero que você tenha em mente e saia daqui pelo menos com essas duas palavras. Essa glória, ela cresce e ela transforma. Amém? Uma glória crescente e transformadora. A glória da nova aliança. Então, eu quero ler um esboço desses versículos que a gente vai ler rapidamente com vocês. O esboço dos versículos de 7 a 18. Eu dividi em duas partes. A primeira parte, do versículo 7 ao versículo 11, mostra a diferença. A glória que diminui, ou que desvanece, e a glória que aumenta, ou a glória que cresce. E aí, dentro dessa passagem, os versículos 7 e 8, mostra que a glória significa vida espiritual e não morte. Do versículo 9 a 10, glória significa justificação e não condenação. Fiquei feliz na comunhão dos lares, essa semana, na Casa da Paz, que vocês trataram exatamente sobre o que é a justificação no domingo passado. Então vocês estão craques, vocês sabem exatamente a diferença da justificação para a condenação. A antiga aliança trouxe condenação, mas a nova aliança, justificação. Você é considerado justo, mas não é considerado justo por qualquer um. Você é considerado justo pelo Deus Santo, Santo, Santo. Ele te declara justo nessa nova aliança, que é por meio da fé em Jesus, no Filho dele. E, versículo 11, glória é permanente e não temporária. Então, três características dessa nova aliança: vida espiritual, justificação, permanente. E dos versículos de 12 a 18, nós vamos ver do versículo 12 a 13, que essa glória é confiança. De 14 a 17, essa glória é libertação. E do versículo 18, essa glória é transformação. Amém? Irmãos, antes da gente entrar ainda no versículo 7, propriamente dito, eu tenho que ler uma passagem para você compreender sobre o que Paulo está falando aqui. Ele vai fazer uma comparação, trazendo Moisés e trazendo a questão da antiga aliança ainda. Para que a gente possa contemplar toda a glória da nova aliança, é preciso que a gente dê uma olhada, ainda que rápida, sobre a antiga aliança. Que a gente possa ver o que essa antiga aliança é e o que ela representava, para que a gente possa contemplar a glória da nova aliança. Então eu vou ler para você Êxodo 34. Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia. Você que é craque em abrir a Bíblia. E você vai achar o livro de Êxodo, capítulo 34, e a gente vai ler do versículo 29 ao 35. Êxodo 34, de 29 a 35, diz assim. Eu ainda ouço páginas. Eu espero. Todos lá? Êxodo 34, de 29 a 35. Diz assim. Ao descer do Monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés,
com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou, Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Alguns pontos que eu quero destacar desse texto. Primeiro, no versículo 29 diz que quando desceu do monte Sinai com 2 tábuas da aliança nas mãos, a aliança, ela estava gravada em tábuas de pedra, tá bom? Era algo externo ao povo de Deus. Então ele desce com essas tábuas da aliança nas mãos. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Então, na presença de Deus, porque Moisés teve um relacionamento com o Senhor, ele tinha livre acesso ao Senhor, ao Deus Santo, que não há erro, que não há pecado, que é puro, que é glorioso. Moisés, a glória de Deus, ela refletiu em Moisés. E Moisés, por ter essa aproximação com Deus, ficou com o rosto brilhoso, resplandecendo. A glória de Deus, o resplandecer da glória de Deus, contagiou Moisés. De forma que ele desceu do monte com as tábuas da lei na mão e não se deu conta que o seu rosto brilhava, que o seu rosto resplandecia. Por quê? Presta atenção, porque ele conversava com o Senhor. Ele tinha intimidade, relacionamento com o Senhor. Aí depois no versículo 30 fala que quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Então esse é um ponto muito importante. No relacionamento de Moisés com Deus, nesse relacionamento de intimidade, de amizade, de liberdade que ele tinha, onde ele foi contagiado pela glória de Deus, as pessoas tinham medo de se aproximar dele. Não era alguma coisa de que, nossa, esse daí esteve com Deus, né? Eu quero estar com você. Não, era o contrário. Porque ele estava com Deus e o seu rosto resplandecia a glória de Deus, as pessoas tinham medo de se aproximar dele. Porque ele representava, aquele resplandecer representava a glória de Deus na vida de Moisés. Ele foi impactado, contagiado com essa glória de Deus, tá bom? E as pessoas tinham medo dele. E aí no versículo 32 diz aqui que todos os israelitas, depois todos os israelitas se aproximavam e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado. Quando acabou de falar, cobriu o rosto com um véu, porque ele se deu conta que o povo não conseguia se aproximar dele. Nossa, muita luz. Apaga a luz. Ardia os olhos dele. Eles não conseguiam olhar para Moisés. Tamanho resplendor que tinha na sua face. Então, qual a saída? Para que ele pudesse falar com o povo, para que o povo pudesse ouvir a lei de Deus, a vontade de Deus. Moisés teve que cobrir o rosto com véu. E aí ninguém via o brilho do rosto de Moisés e podiam se aproximar de Moisés. Moisés podia falar com eles. Então, muito bem, era isso que acontece. No versículo 33, quando acabou de falar, cobriu o rosto com véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu. Então Moisés ficava nessa. Ele ia falar com Deus, liberdade, tira o véu. Tinha um relacionamento com o Senhor, ouvia a voz do Senhor, estava na presença do Senhor, era cheio da presença do Senhor. Quando saía da presença do Senhor, entrava na presença dos homens, coloca o véu, porque os homens não podem, não conseguem contemplar essa glória. Então Moisés vivia nessa. Quando ele falava com Deus, tirava o véu, mas quando saía da presença de Deus para falar com o povo, colocava o véu. E ele fazia isso sempre. Eles viam que o seu rosto resplandecia.
Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Então, prestem atenção em todos esses pontos que a gente acabou de falar, porque agora a gente vai entrar na glória da nova aliança e vocês vão ficar chocados. E eu espero que ao contemplar a glória dessa nova aliança, como diz o próprio texto, o próprio Senhor Jesus, que é o Espírito, esteja mexendo e transformando o seu coração, de forma que, maravilhado, ao contemplar a glória do Senhor, você sinta o Espírito Santo transformando você aí dentro. Amém? Versículo 7 diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com pedras, com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Então, Paulo, ele chama os coríntios e nos chama a uma reflexão. E você sabe que o contexto dele tocar esse assunto era por causa dos judaizantes, judeus convertidos, né, entre aspas, ao cristianismo, que pregavam entre as igrejas que eles tinham que cumprir a lei para que fossem realmente verdadeiros cristãos. E Paulo, ele está falando não, né? Nós falamos disso da última vez. Isso é a antiga aliança, que era baseada na lei. A nova é baseada na graça, e é por meio da fé que a gente usufrui dessa nova aliança. Então agora ele vai mostrar novamente, mais detalhadamente, a glória dessa nova aliança, que é totalmente contrária, que se opõe à antiga, tá bom? E lembra que da última vez que a gente falou, eu falei como é fácil para nós, mesmo não sendo judeus, né, a gente criar as nossas próprias leis, e a gente diz, né, e viver a nova aliança que se baseia na graça por meio da fé em Cristo. Porém, a gente vive debaixo da opressão da lei, né? Então, novamente, Paulo vai fazer com que os nossos olhos possam contemplar a glória de Deus, para que a gente possa realmente abandonar essa vida, esse jugo pesado, né? Que é o jugo que a lei traz para a gente. E agora, no versículo 7 e 8, Paulo ele nos traz uma reflexão. Ele diz, olha, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. E, de fato, o ministério que trouxe a morte é o ministério da lei. A lei, ela não serviu para salvar o homem. Pelo contrário, a utilidade da lei, embora ela seja santa, justa e boa, a lei não tem problema, né? Ela é perfeita, ela é linda. O problema somos nós, né? Nós que somos problemáticos e pecadores. E por causa desse problema que nós temos, que é o pecado, a lei acabou produzindo em nós a morte. Porque a lei é como um espelho, ela nos revela exatamente como nós somos, né? As falhas que temos. Então a lei não serviu mais para nada, a não ser para trazer a consciência de que somos culpados, de que somos pecadores e merecemos a morte. Isso é separação eterna de Deus. Não entrar na presença santa dele, porque é isso que a nossa condição de pecador nos traz. Então é o ministério que trouxe a morte. Então o ministério da lei é o ministério da morte. Trouxe morte. Esse foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério, Paulo diz que veio com tal glória. Veja que Paulo não nega a glória dessa antiga aliança, tá? Ele não nega em nenhum momento a glória dessa antiga aliança. Ele fala, veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Então, de fato, era um ministério glorioso. Quando Deus deu a lei para Moisés no Monte Sinai, o monte fumegava, fogo caiu do céu. E ai daquele que se aproximasse do monte, morria, era fulminado, até os animais morriam. Todos que se aproximassem, morria. De tamanho resplendor, glória, da presença de Deus ali. Santidade completa, perfeita. Mas aí Paulo diz aqui no versículo 7 que a glória era tal que
que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. E ele repara que no final do versículo 7 ele fala, ainda que desvanecente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquela glória, ela tinha um tempo de duração. Moisés descia do monte, ele estava em contato com Deus, tinha amizade, falava com Deus. Aquela glória estava impregnada nele. Mas passava o tempo, aquela glória sumia. Porque não tinha como aquela glória permanecer em Moisés. Enquanto ele estava com o Senhor, ele estava cheio de glória. Mas à medida que ele se distanciava do Senhor, a glória desvanecia. A fonte da glória, a presença da glória é o Senhor. Então, longe do Senhor, não há glória. A glória, ela desvanecia. A palavra desvanecer significa ir embora. Ela sumia no ar. Desvanecia. Ia embora, ia passando. E as pessoas, quando olhavam para Moisés, elas viam aquele brilho sumindo. O versículo 13 vai nos dizer que Moisés cobria o rosto, não era só porque o povo não conseguia ver, não conseguia olhar. Ele cobria porque a glória que ele tinha de estar na presença de Deus e ter amizade com Deus, estava sumindo e ele não queria que ninguém percebesse. Ou seja, o véu, na verdade, no coração de Moisés, era para que ninguém notasse que, olha, eu falo para todo mundo que falo com Deus, mas no final eu acabo sem glória nenhuma, né? Então ele cobria o rosto para que ninguém visse a glória indo embora. E é muito interessante isso. Mas o versículo 8, Paulo traz uma reflexão. Ele diz assim, olha, tá bom, esse ministério que trouxe da lei, a antiga aliança, ele trouxe morte. E não só isso, tinha uma glória, embora que desvanecente. Ainda que essa glória fosse embora, era glória. Mas ele fala então, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? E Paulo agora ele vai nos levar a entender que, ao contrário da antiga aliança e do ministério que trouxe a morte, o ministério que trouxe vida, o ministério que é do Espírito, não é uma lei externa, agora é a ação do Espírito de Deus dentro de nós, nos mudando, nos moldando, trazendo convicção, trazendo mudança de dentro para fora. Esse ministério do Espírito, ele não passa, ele não desvanece. Ele não passa depois de um tempo. Ele é permanente. A palavra de Deus nos fala. Então Paulo ele faz uma primeira comparação aqui. Ele fala, será que esse ministério do Espírito não é muito mais glorioso do que o outro? Que tinha uma glória, porém, que desvanecia? Porque a glória dessa nova aliança, desse ministério que é operado, que é feito pelo Espírito Santo, não é mais pelo homem, porque o homem falhou e não tem como realizar. Agora, só pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos ter essa glória permanente, que nunca vai embora, que nunca passa. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E ele fala, será que não é muito mais glorioso? Amém. Claro que é. É sim, Paulo. É muito mais glorioso. Êxodo 32, de 27 a 28, olha o que aconteceu quando a lei foi dada. Declarou-lhes também assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Sabe por quê? Eles morreram? Que eles tinham construído um bezerro de ouro, enquanto Moisés foi pegar os mandamentos de Deus em cima do Monte Sinai. Foi o tempo dele ir falar com Deus e voltar. Quando ele voltou, já estava todo mundo prostrado, adorando o bezerro de ouro que eles mesmos fizeram com as próprias mãos. Pecaram, já quebraram tudo. Quebraram a lei, quebraram o mandamento. E 3.000 foram mortos. 3.000. Mas olha em Atos capítulo 2, versículos de 38 a 40, a diferença quando o Espírito foi dado, foi derramado. Pedro respondeu,
arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quando a lei foi dada, 3.000 morreram. Quando o Espírito foi dado, 3.000 foram salvos. Um é o ministério da lei, que trouxe morte. O outro é o ministério do Espírito, que trouxe vida. Amém? Glória a Deus, né? Agora, eu só vou parafrasear porque eu quero dar um pouco mais rápido, mas há uma ilustração muito legal no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Ali você vê o rei Davi, que tinha pecado com Betseba, e não só, né, adulterou, mas ele também assassinou o marido dela e mentiu, e ele foi um abismo chamando outro abismo, e ele estava se enrolando cada vez mais. É uma parte da história trágica da vida do rei Davi, e Deus envia o profeta chamado Natã para falar com ele, e ele traz uma história que é linda, você pode ler, né, em casa, e ele fala: olha, existe essa pessoa que não tinha, né, que só tinha uma ovelhinha, e esse cara que tinha muitas ovelhas e muito gado e era muito rico, tomou a ovelha dessa pessoa que só tinha uma, e Davi ficou indignado, e ele falou: esse cara merece morrer. O que esse cara fez não se faz. Justiça agora. Ele tem que morrer para pagar esse pecado tão grande que ele fez. E Natã falou: esse homem é você, Davi. E ele fala logo depois, né? Mas Deus manda te dizer: eu te perdoarei do teu pecado, você não vai morrer. Então, a gente vê a antiga aliança e a nova aliança nesse capítulo. Você lê em casa, você vê a lei pronunciando, né, sentenciando qual é a pena de um pecador: morte. Ponto. Não tem o que discutir. Falhou, errou, morreu. Mas aí a gente vê o Espírito, ministério do Espírito, trazendo vida para o pecador através do arrependimento. Você foi perdoado. Você não vai morrer. Isso quebrou Davi. Isso restaurou Davi. Então, não há comparação da glória da antiga aliança para a glória da nova aliança. Não há comparação entre o ministério que trouxe a morte e o ministério que trouxe vida. O ministério da lei e o ministério do Espírito Santo. Agora, dos versículos de 9 a 11. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. E é um ponto importante para a gente refletir, né? Paulo está falando: olha, para aqueles irmãos em Corinto que estavam influenciados pelos judaizantes, que estavam questionando a legitimidade do apostolado de Paulo, que estavam questionando a autoridade com a qual Paulo ensinava, estavam questionando Paulo como servo de Deus. E Paulo faz eles refletirem aqui. E ele diz: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, muito mais glorioso é o ministério que traz vida, justificação, que nos faz ser considerados justos pelo próprio Deus.
Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Veja que ele chama a glória da nova aliança de glória insuperável. Não existe nada mais glorioso do que a glória da nova aliança, do que o ministério do Espírito Santo na vida de um pecador. Trazendo convicção, trazendo mudança, transformação. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, e Deus opera por meio do seu Espírito. O que faz um homem, um pecador, mudar seu caminho, buscar a Deus, orar, dobrar o seu joelho, clamar a Deus, senão a ação do Espírito Santo. Estender a mão para o próximo, amar o inimigo, orar pelos que perseguem. O que pode fazer isso? O Espírito Santo pode. Só o Espírito Santo pode. Então é um ministério muito glorioso, muito diferente do outro, insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então, novamente, ao contrário da glória que Moisés experimentou, que ia embora e deixava ele na mão, a glória que nós experimentamos em Jesus Cristo, através da fé, do relacionamento com Jesus, nunca vai embora. Nunca vai embora. Nunca passa. Às vezes você pode até se sentir frio, porque você não tem falado com o Senhor. Você pode se sentir até desmotivado, desencorajado. Isso tudo é humano, é natural e é assim mesmo. Mas quando você volta os teus olhos para o Senhor, quando você abre novamente a palavra de Deus, e você é lembrado desse amor incondicional de Deus, desse amor sacrificial do Senhor, não foi você que me escolheu, mas eu que te escolhi, sabe? Quando você é lembrado desse amor que supera todas as coisas, esse amor constrangedor da parte de Deus, você é relembrado da glória dessa segunda aliança. Sempre. Se a gente tira os nossos olhos, nós esquecemos. Mas isso não quer dizer que alguma coisa mudou. Isso não quer dizer que a glória dessa segunda aliança mudou, ou diminuiu, ou desvaneceu. Não, ela continua na sua vida. Isso é impactante, né? Isso é constrangedor, né? Que essa glória não muda, ela não depende de você mais. Não há palavras para descrever o que é isso, irmãos. Isso é graça. Isso é compaixão. Isso é amor. Então essa é a glória que permanece. O versículo 12 diz: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Então, Paulo, ele que conclui aqui: portanto, visto que temos tal esperança, sendo que a gente entende que essa é a nossa esperança, a nossa fé aguarda essa glória completa, sendo revelada, vivendo essa coisa que a gente hoje crê, né? Mas é pela fé, que a gente tem, que é pela fé. Você não pode ver, você não pode tocar, mas você tem, através da fé, da simples fé no Senhor, você tem a glória dessa nova aliança sobre a sua vida. Então, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Paulo está falando a razão da minha ousadia, a razão por que vocês não me abatem com as suas opiniões, a razão pela qual vocês não me fazem desistir daquilo que Deus me chamou para fazer, é essa. É porque eu tenho tal esperança, é porque eu compreendo, sem saber explicar, eu compreendo, eu sei quem Deus é para mim e quem eu sou para Ele. Eu sei o que Jesus fez por mim. Em outras palavras, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é fiel, não importa o que. Paulo está falando, eu tenho tanta confiança, que isso me faz ousado. A palavra de Deus fala que o justo é ousado como um leão, porque ele não se vale da sua própria justiça ou dos seus próprios atos para se justificar diante das pessoas. Não,
o justo, ele é ousado como um leão, porque a justiça dele está no Senhor dele. Você pode ser ousado como um leão, se a tua justiça está no Senhor. Se a tua justificação for o Senhor. Você é inabalável. Você é inabalável. Amém? Então Paulo, ele tinha essa confiança, ele tinha essa esperança e por isso ele podia ser ousado. Hebreus 4,16, você pode anotar, por favor, diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmão, por causa da glória dessa nova aliança que é sobre a sua vida permanentemente, a qualquer hora, a qualquer segundo, a qualquer momento, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando você se sente na crista da onda, o super crente, quando você se sente o pior dos pecadores, o acesso é livre, a glória é a mesma, não muda. Você tem esse livre acesso para receber ajuda, para receber misericórdia da parte de Deus, para receber graça no momento da sua necessidade. É por isso, irmão, que quando nós temos a nossa confiança em Cristo, não importa a hora, não importa o lugar, não importa a situação, você sempre tem esse livre acesso ao trono da graça de Deus. Porque esse acesso não foi você que conquistou, foi Cristo que trouxe para você. Foi o sangue dele que lavou os seus pecados de tal forma que tantos do futuro, do passado, do presente e do futuro foram arrebatados, tirados, removidos da presença de Deus. De forma que quando Deus olha para nós, ele nos olha como justificados. Ele olha para nós, ele vê o sangue do seu Filho sobre as nossas vidas. Ele nos vê perfeito, como Jesus é perfeito. Como se nunca tivéssemos pecado. E isso não vem de nós, é graça de Deus. Mas você precisa entender isso, para que você seja ousado, para que você possa todos os dias, a qualquer hora, ter toda a confiança de adentrar a presença de Deus, de saber que você não sai da presença de Deus. É interessante que às vezes a gente ouve, ainda na tua presença, irmão, você não sai da presença de Deus, porque Deus, ele não sai da tua vida mais. Se você nasceu de novo, você tem, isso aqui é para você. Esse texto, isso que a gente está falando, não tem nada a ver para alguém que não nasceu de novo e não conhece Jesus. Jesus é legal, a história fala de Jesus, alguém na minha família fala. Não, você pessoalmente precisa de um relacionamento com Jesus. Cada um aqui precisa ter esse relacionamento com Jesus. Ou isso aqui tudo, essa glória toda, não faz o mínimo sentido para você. Mas se você entregou teu coração para Jesus, se Ele é o teu Senhor, se Ele é o teu Salvador, se você tem plena confiança que na cruz do Calvário Ele verdadeiramente pagou o preço dos seus pecados, se você crê de verdade nisso, esse texto é para você. Essa palavra é para você. Você tem o livre acesso à graça de Deus constantemente na tua vida. Versículo 13, não somos como Moisés, Paulo diz, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Então Moisés cobria para que o povo não visse que a glória de Deus nele ia embora. Ele cobria. E Paulo fala, nós não somos assim. A nossa glória é permanente, a gente não precisa de véu. A gente não precisa de máscara, a gente não precisa de nada. A gente pode ser quem a gente é. Porque não depende mais de mim e não depende mais do que eu faço para que essa glória permaneça na minha vida. A realidade dessa glória permanente na minha vida é por causa de Jesus, em quem eu coloquei a minha fé. É por causa de Jesus que se tornou a minha salvação, a minha esperança. Por causa dele, somente por causa dele. Amém? Então Paulo está dizendo, olha, nós não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que ia embora, que se desvanecia.
E é interessante que isso nos mostra que a glória da nova aliança, ela não só, ela não é somente gloriosa porque trouxe vida, mas ela também é gloriosa porque ela não precisa ser escondida. Ela é gloriosa porque é uma glória que é revelada e tem que ser revelada. Isso é glorioso, amém? Isso é muito glorioso. Aquela glória, ele tinha que pôr o véu, para que ninguém veja, né? Essa glória se desvanecendo, né? Rituais, religiosidade, tradições, tudo são como véu, são como máscaras, são como religiosidade, são como artifícios que nós utilizamos para a gente fingir que nós estamos cheios de glória, que nós somos super espirituais, tá bom? Aí você precisa mesmo de artifícios, né? Você precisa daquele blá 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 espiritual, né? Ai, Deus falou comigo. Eu fico impressionado, né, com as pessoas, que Deus fala com as pessoas, vai para cá. Deus falou comigo, agora vai para cá. Deus falou. E cada hora Deus está falando uma coisa, né? É impressionante. Eu fico assim admirado com o relacionamento que algumas pessoas têm com Deus. Fico admirado. Mas às vezes você quer ver essa glória revelada. Você quer ver, nossa, se Deus é tão poderoso na tua vida e fala tanto quando você... Deixa essa glória ser vista, irmão. Deixa essa glória ser revelada na tua vida. Deixa as pessoas contemplarem livremente a glória de Deus sobre você. Precisa de artifícios. Isso é uma boa oportunidade, irmãos, da gente examinar o nosso coração e falar: Deus, eu não quero tirar só a sandália, eu quero tirar qualquer coisa que possa estar entre mim e a tua glória. Eu quero tirar tudo. Eu quero me despir diante do Senhor, porque diante do Senhor, irmãos, todas as coisas são patentes e nuas. Todas as coisas são claras, são reveladas. Isso deve gerar em nós um temor santo. Isso deve gerar em nós uma atitude de devoção maior ao Senhor, de amor real a Ele. Deus, Ele nos conhece, Ele nos conheceu e ainda assim nos escolheu, irmãos. Não temos por que fugir da presença dEle, não temos por que camuflar o nosso coração diante dEle. Ele nos ama como somos. E Ele nos ama tanto que não vai nos deixar do jeito que estamos. Ele nos ama do jeito que somos, para que Ele possa transformar os nossos corações. Amém? Para que ninguém tenha medo de se aproximar dEle. Ao contrário da antiga aliança, essa nova aliança, você repara Jesus. Repara até quando Jesus nasceu. Né? A primeira, quando a lei foi dada, nossa, relâmpago, raios, trovões, foi assim, pavor. Quando Jesus nasceu, numa manjedoura, num estábulo, os anjos do céu apareceram e começaram a entoar louvores diante de pastores de ovelhas. A classe mais baixa. Simples. É tão diferente, né? Tão diferente. Não precisa de trovões e relâmpagos para Deus se manifestar mais. O véu foi removido, irmãos. No templo, o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo, havia um véu tão grosso que era preciso 2 bois, um indo em direções opostas para rasgar, de tão grosso que era esse véu. Mas quando Jesus morreu na cruz, do alto a baixo esse véu se rasgou ao meio, representando que o acesso agora estava livre. Homens, mulheres, crianças, gentios, judeus, não importa mais. Não importa quem você é, o que você fez, o acesso foi rasgado, está livre agora. Todos que creem têm acesso. Amém?
Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador. Então Paulo ele tem que explicar. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. E versículos 14 e 15. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então Paulo está explicando algo muito importante para os irmãos, que estavam pensando que talvez realmente a gente tenha que ser, né, como os judeus e fazer algumas coisas para parecer, né, mais certo diante de Deus. E ele está falando, na verdade, a mente dele se fechou, porque até hoje o véu permanece, eles não enxergam. E é isso que o véu faz. O que Paulo está fazendo é uma comparação simples. Ele tá falando que Moisés ele usava um véu para que os israelitas não pudessem ver a glória indo embora, né? E esse véu representa religiosidade, máscara, representa qualquer coisa que esconde, né? Alguma coisa que não é. Quando ele vai falar depois, só em Cristo esse véu é retirado, porque só em Cristo você pode ser quem você é. E esse véu é removido. Não há mais necessidade de máscara e religiosidade para você, né, lidar com as pessoas, como Moisés. Só que porque Moisés usava o véu, as pessoas não viam a glória. Elas eram impedidas de ver a glória, porque o véu cobria o rosto. Mas em Jesus não. O véu é removido e a glória pode ser contemplada agora por todos. Isso é muito diferente. A mente deles, que depende do véu e precisa do véu e se agarra ao véu, é fechada. Ainda quando é lida a Antiga Aliança, quando leem lá o Antigo Testamento, quando leem a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, há um véu. Há um véu que impede eles de ver Jesus. Esse véu impede o povo de ver Jesus, de reconhecer que essa glória lá atrás é revelada hoje em Jesus Cristo. Esse véu faz com que o povo até hoje não entenda, porque houve um véu, porque foi escondido. As pessoas não conseguem identificar que Jesus Cristo revelado, o Messias dele, aquele que Deus prometeu para salvar o mundo, é a expressão permanente dessa glória. Eles não podem ver. A mente se fechou, mas por causa do véu, eles não podem ver ainda hoje. De fato, até hoje, até o dia de hoje, versículo 15, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Era preciso. É interessante que Moisés colocou aquele véu, né? Mas não foi uma ordem que ele recebeu, né? Coloca o véu. Ele quis colocar o véu. Só que o véu, né? A máscara, a religiosidade, isso impede as pessoas de verem Jesus de verdade, de conhecerem o Deus da glória, que é manifesto para salvar o pecador, qualquer pecador, do seu pecado. Esse véu tinha que ceder lugar à glória da nova aliança, a Jesus Cristo. Mas o versículo 16 fala, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, presta atenção, é só em Jesus que esse véu pode ser tirado. Às vezes a gente se pergunta, como que pode, né, o judeu até hoje, ele está cego, né? Ele lê a Bíblia e não percebe que, nossa, Jesus cumpriu todas aquelas profecias. Nossa, mas não foi uma profecia, não foram duas, foram 300 profecias, são 600 profecias. Eles não conseguem ver Jesus como o Messias de Deus. A probabilidade de Jesus cumprir uma dessas profecias é enorme, mas cumprir todas elas é maior ainda. Não pode ser acaso, não pode ser por acaso. Nascido em Belém, criado em Nazaré, fugiu para o Egito, filho de uma virgem,
Tudo isso o Antigo Testamento já falava. Que ia morrer do jeito que morreu, crucificado. E eles não enxergam. E eles não enxergam. Por que não enxergam? Porque o véu impede que eles vejam. E eles não conseguem conhecer Jesus por causa do véu da religiosidade. Interessante, na Comunhão dos Lares a gente comentava, vendo o texto de Romanos 5, a gente falava como que algumas pessoas ainda hoje elas leem a Bíblia e não entendem o que é justificação. Não, olha, eu sirvo ao Senhor, mas o meu coque eu não desfaço, de jeito nenhum, né? Eu posso não estar na igreja, eu posso não fazer, mas isso, né? Ou, eu não sei, há tantas coisas que as pessoas realmente, né? Usos e costumes, né? Que as pessoas se agarram e falam, olha, eu sou um exemplo bobo, né? Mas a gente sabe, você sabe, como é fácil a gente agarrar coisas. Não, com isso aqui, com esse véu, estou seguro. Eu estou seguro, né? Com esse véu, eu estou seguro. E Paulo está falando, isso é uma falsa crença. É mentira isso daí. Você não está seguro. Jesus é a tua única segurança. Ele é a glória que precisa ser manifesta. Quando as pessoas olharem para você, ela vai ver, não, olha como é que eu me visto, olha como é que eu ando, olha como é que eu falo, olha como é que eu oro, olha o tamanho da minha Bíblia, olha como que eu faço. Elas vão pensar, cadê Jesus? Elas não vão reconhecer Jesus. Elas não podem ver Jesus. Porque você está coberto de véu, você está coberto de coisas que não tem nada a ver com Jesus. E as pessoas têm grande dificuldade de ver Jesus nos irmãos, nos crentes. Se nós, irmãos, de verdade, abríssemos os nossos corações para o Senhor, de forma que a gente não deixasse com que véus, com que religiosidade e tradições impedisse as pessoas de vê-lo, mas pudesse revelar o amor dele, orando, amando, estendendo a mão, amor na prática, porque Deus ele resumiu todas as leis e os profetas em amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Se você vive isso, isso não é véu, isso é prática, isso é ação, isso é amor, isso é Jesus. Eu duvido que as pessoas ainda teriam medo de ir numa igreja. Eu duvido que as pessoas ainda teriam medo de receber uma oração, de ter alguém visitando para ler uma passagem. Não ia. Mas um bando de gente estranha, parecem uns alienígenas. As pessoas não conseguem ver Jesus. Não veem. É estranho. Para quê? Por que vocês fazem isso? Para que faz isso? Porque é assim. Aprendi que é assim. E as pessoas, elas não estão preocupadas num relacionamento com Jesus que se torna transparente para as pessoas à sua volta. É tão simples. Então, muito importante. Versículo 16 fala que só o Senhor pode remover o véu. Não adianta falar, né? Não adianta falar. A minha expectativa é que você seja impactado porque você conhece o Senhor e você não permita que nenhum véu o cubra ou impeça das pessoas verem Jesus em você. Mas é só o Senhor que pode fazer essa obra. É só o Espírito Santo. Aí judeus, né, católicos, adventistas e por aí vai, né, evangélicos, né, todos que têm véus, eles passam a enxergar Jesus quando esse véu é removido pelo Senhor, tá bom? Então o versículo 17 fala, e assim, antes da gente falar 17, é um privilégio se você consegue contemplar a glória dessa nova aliança, irmão. Sinta-se privilegiado, porque existem coisas que as pessoas ouvem que você fala, que cegueira, que burrice, será que ninguém lê a Bíblia? Será que ninguém conhece o Senhor? Será que ninguém teme a Deus? Porque é um padrão, e você se pergunta, Deus amado, eu estou na contramão do sistema, e estamos mesmo. Essa mensagem não é popular.
A palavra de Deus fala que chegaria o tempo em que as pessoas elas juntariam para si professores, né, que digam o que elas gostam de ouvir. E é isso que a gente tem visto hoje. As pessoas procuram pessoas, né, para dizer aquilo que elas querem ouvir. Um problema. Então, versículo 17 fala: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, presta bastante atenção. Paulo, ele está falando do ministério que trouxe vida. Lá no versículo 7, ele fala que o ministério que trouxe a morte, se referindo ao ministério da lei, e depois ele fala do ministério que trouxe vida, se referindo ao ministério do Espírito. Amém. O ministério do Espírito é o que trouxe vida. E agora Paulo no versículo 17 fala: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, o Senhor é o Espírito. Paulo está falando, olha, o Espírito Santo é Deus, viu? Da mesma forma que o Filho e o Pai são Deus, é o mesmo Deus, o Espírito Santo é o mesmo Deus. É um Deus que é trino, é Pai, é Filho e é Espírito, é o mesmo Deus. Se você nasceu de novo e tem o Espírito Santo, você tem Deus habitando na sua vida. Você tem relacionamento com Deus. Você tem livre acesso a Deus. Essa é a glória do ministério do Espírito. Então ele fala, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então, diferente de Moisés, você já reparou que Moisés ele só se sentia à vontade na presença do Senhor? Com o povo, véu. Com o Senhor, tira tudo. Ah, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me ama do jeito que eu sou. O Senhor sabe o que eu preciso. Aqui estou, Senhor. Não preciso de véu na tua presença, Senhor. E Moisés curtia e usufruía dessa intimidade, dessa amizade com Deus, com liberdade. Ele não tinha medo de ser julgado por Deus, porque ele estava debaixo da graça de Deus. E ele podia ser quem ele era. Ele podia jogar o véu fora. Mas só na presença do Senhor há liberdade, irmãos. E é isso que Paulo está falando. Ele fala, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se você tem o Espírito do Senhor, você está livre. Você é livre. E Paulo está falando isso para os irmãos. Ei, vocês são livres. Por que vocês querem agora voltar, se colocar debaixo de um jugo que Deus já tirou vocês? Vocês são livres. Usufruam da liberdade, da comunhão, da amizade com Deus, que vocês têm agora, através do ministério do Espírito, que habita em vocês. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Exemplo de Moisés. Então Moisés, coitado, ele só podia ter liberdade quando ele se encontrava com Deus. Mas Paulo está falando que a glória da nova aliança é tão superior porque nós podemos ter liberdade todo o tempo, que o Espírito nunca nos deixa, nunca nos abandona. Nós podemos ter a liberdade com Deus 24 horas por dia. Não é maravilhoso? Louvado seja o Senhor. 24 horas por dia eu posso ter essa liberdade, eu posso usufruir dessa liberdade. Às vezes esse versículo é mal interpretado, né? Às vezes as pessoas falam, não, sinta-se à vontade, querendo dizer, dê pirueta, ou dá um mortal com a gilete na mão, né? E aí as pessoas pensam assim, peraí, é confuso, né? Então isso é liberdade? Nossa, eu sou muito preso, porque eu não consigo fazer isso. Vocês estão entendendo? Que é tão mal interpretado que as pessoas falam assim, meu Deus, então isso aí é só para acrobata, né? Só acrobata tem liberdade na presença do Senhor, porque misericórdia. É isso aí que é liberdade? As pessoas ficam, nossa, isso é liberdade? As pessoas têm até medo. Tem até medo. Irmão, se na tua liberdade com o Senhor, você dá pirueta com salto mortal e canivete na mão, você faz isso... Não, é sério. Você faz isso em casa, você faz isso na escola, você faz isso em todo lugar na rua, porque você está na presença do Senhor constantemente.
Não faz sentido. Que onde está, ou você não está na presença do Senhor, né? Ou você só está na presença do Senhor quando você se reúne com os irmãos. Não. Você vive na presença do Senhor. Então você usufrui de uma comunhão com Deus que é constante. Então, da mesma forma que você é livre para adorar o Senhor aqui, você é livre para adorar em casa, você é livre para adorar no trabalho, você é livre porque você está com o Senhor, você está falando com o Senhor, você está adorando o Senhor, você está em comunhão constante com o Senhor. Isso é a liberdade que Paulo está nos ensinando aqui. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Não precisa de véu. Você pode ser quem você é. Você não precisa de artifícios. Olha como eu sou espiritual. Cadê o lencinho? Passa o lencinho. É ungido. Quem pegar vai ganhar na loteria. Vocês riem, mas vocês sabem que é quase por aí, né? Amém, irmãos? Não há mais cerimônias, não há mais rituais, graças a Deus, porque onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Versículo 18 fala, e todos nós que com a face, presta atenção, todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então esse versículo aqui é um sermão, né? Mas a gente vai resumir ele aqui, porque ele é muito autoexplicativo. Então, com base com tudo que a gente falou, ele se torna muito claro. Todos nós que com a face descoberta, ou seja, sem véu, sem religiosidade, sem cerimônias, sem rituais, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, somos capazes de olhar para o Senhor e ver Jesus nas Escrituras, conhecer o amor que Ele tem por nós, a glória que essa aliança, que é baseada na fé nele, nos traz. Todos nós que com a face descoberta, nova aliança, contemplamos a glória do Senhor. Não é glorioso quando você olha para o Senhor e você entende a palavra de Deus, o quanto Ele ama você, o quanto você é especial para Ele, o quanto Ele se doou para te mostrar, se fazer um com você. Isso é glorioso. Então todos nós que contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. E quando a palavra fala contemplar, sabe o que você contempla? Um pôr do sol, né? Porque a palavra contemplar exige muito mais do que olhar. Contemplar exige olhar com admiração, contemplar com atenção, olhar com atenção, né? Então, quando você contempla algo, você admira, você aprecia algo, você faz uma conexão com aquela coisa. E é isso que está falando. Então, todos nós, sem religiosidade, né, com a face descoberta, nós podemos então, sem véu, contemplar Jesus, olhar Jesus, perceber Jesus. A gente pode conhecer Jesus. E aí a gente pode ser transformado com glória cada vez maior, segundo a sua imagem. Então é como um espelho, né? Nós podemos vê-lo, e à medida que a gente vai contemplando e admirando e conhecendo Ele, nós estamos olhando para Ele. Mas como um espelho, nós estamos sendo transformados à imagem dele. Então, isso é poderosíssimo. O segredo de se transformar e ser mais parecido com Jesus, irmão, não está em mim, não está em você. Está no Espírito. E como nós podemos ver ou provar dessa transformação na nossa vida, essa metamorfose que acontece na vida do crente? Como? À medida que nós contemplamos o Senhor. À medida que quanto mais nós olhamos para Ele, mais o admiramos, mais o conhecemos, mais somos apaixonados por Ele. A palavra de Deus é quem diz, ao mesmo tempo, à medida que você admira e o conhece, você está sendo transformado. E quando você menos percebe, você tem mais de Jesus do que ontem, mais do que Jesus do que 10 anos atrás, mais de Jesus em você.
Então, não é um trabalho externo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, é um trabalho que é de dentro para fora. O trabalho da lei era de fora para dentro. Eu tenho. Você tem. O trabalho do Espírito Santo. Ai, Deus, como o Senhor me ama. O teu amor é tão sublime que eu quero mais de ti. E à medida que a gente se aproxima mais desse amor, desse Deus, nós estamos sendo transformados por Ele. Esse é o ministério do Espírito. Esse é o caminho da santidade. Esse é o caminho da santificação. Não tire seus olhos do Senhor. Contemple a glória dEle. Contemple a graça dEle. Contemple tudo que é Ele. E você vai estar sendo transformado à imagem dEle. Com glória que cresce cada vez maior. A qual vem do Senhor. Não vem de homens, não vem de igreja, não vem de pastor, não vem de irmãos, não vem de discipulador, não vem de lugar nenhum. Essa glória, ela vem do Senhor, que é o Espírito, que está fazendo essa obra em cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Tua palavra, ela é como o martelo que esmiuça a rocha, Deus. Que a Tua palavra, Deus, venha como